Muito bem, nós estamos nesses dias, uma série de palavras, falando sobre crise, como vencer as crises. Naturalmente, ninguém pode dizer que não tenha já vivido tempos de crise. Se você ainda não viveu crise, a notícia é, você vai ter crises, e vai vencê-las em nome de Jesus. Tem crises que nós conseguimos sair delas com muita facilidade. Tem crises que nós conseguimos administrar. Agora tem crises que nós precisamos mover o mundo espiritual. E baseado neste tema, a semana passada, só recapitulando, nós falamos que crise no hebraico é conflitos. Crise, conflitos, Jesus chama de aflições. Quando em João capítulo 16, ele diz que nós teríamos aflições, crises que nós iríamos viver, e naturalmente essas crises comprometem a nossa vida física, emocional, espiritual, falamos sobre isso, Esse tema baseado no livro do Bispo Robson Rodovalho, se você ainda não leu, vale a pena ler. E uma das frases, nós estamos trazendo o contexto, parte de coisas do livro, tentando interpretar o seu livro, e uma das frases ele diz que o mundo é um palco de aflições. Achei interessante essa frase. Nós estamos diante de um palco de aflições e temos que enfrentá-las. E a crise também revela realmente quem nós somos. Quem você é revelado nas crises. Portanto, as crises definem quem nós somos. Por isso precisamos aprender a lidar com crises. Antes de entrar aqui no texto, vamos orar. Pai, obrigado por esse momento maravilhoso de estarmos juntos como igreja, como corpo de Cristo bem ajustado, aonde o cabeça da igreja é o Senhor Jesus Cristo. Pai, crises que são vencidas no nome do Senhor, o nosso Deus. Crises emocionais, espirituais, crises na alma, crise nos relacionamentos, crises que muitas vezes fogem das nossas mãos, crise que tem roubado a nossa alegria, a nossa paz, crise existencial, crise baseada em medo, em dúvida. Deus, nós queremos hoje vencer nossas crises, colocarmos, ó Deus, as crises no lugar que elas devem estar. Ó Deus, nos ensina a lutar, a vencer nossas crises. Dá-nos chaves nessa noite, dá-nos, ó Deus, estratégia nessa noite, mais uma vez, em nome de Jesus. Amém, queridos? Muito bem, a crise, falamos também a semana passada que ela nos mostra realmente quem nós somos. Isso é uma grande verdade. E quanto você alimenta e o quanto você valoriza muito mais a crise do que a solução, Às vezes nós damos muito mais ênfase na crise que estamos vivendo, do que na solução para aquilo que nós vamos alcançar, E nós valorizamos a crise e assim estendemos um pouco mais, Quanto mais você valoriza a crise, mais tempo ela vai durar na sua vida. É o que nós também falamos semana passada, E também falei que crise não é o fim, e sobretudo é o caminho a ser percorrido. Crise, diga para o seu irmão, crise não é o fim, é uma temporada, é o processo que nós vamos passar. E tem níveis de crise que o diabo aproveita, Se o diabo veio para matar, roubar e destruir, o diabo aproveita algumas crises para nos roubar, destruir a nossa vida emocional, nossa vida espiritual, a nossa vida física e tudo mais. E hoje eu quero falar com você um pouco mais sobre isso, e como vencer essas crises, talvez na família, no trabalho. Crise é lugar de tomar decisão. Diga, crise é lugar de tomar decisão, de ter iniciativa. Muitas crises têm nos paralisado. Entramos numa crise e nos paralisamos diante dela. Nós precisamos entender que crise precisa ser enfrentada. Eu preciso decidir enfrentar as minhas crises. E estudando
essa frase, né, essa definição melhor, o bispo que disse que crise em chinês, eu não busquei, mas o bispo disse, crise em chinês significa risco e oportunidade. Se você procurar em chinês, aquele monte de risquinho, mas crise, ela define risco e oportunidade. Quando estamos diante de uma crise, estamos correndo riscos, diante de uma grande oportunidade que nós temos de vencê-la e nos fortalecer ainda mais para enfrentar outras crises que virão, né? Então, crise, ele diz que é uma casinha de porta fechada, e oportunidade é uma casinha de porta aberta, né? Então, interessante, crise fecha as portas, oportunidade você abre portas. E esses dias Deus me deu uma palavra para uma pessoa querida, e orando por ele, Deus me mostrou uma chave, né? Uma chave, né, que Deus ia abrir portas, né? E estudando hoje isso, lembrei dele, né? Que o Senhor então diz, olha, o Senhor não, o livro do bispo ele diz que a crise é uma casinha com a porta fechada e a oportunidade é uma casinha com a porta aberta, ou seja, portas abertas, chaves abrem portas que estão fechadas, e eu profetizo na sua vida em nome de Jesus. Então, querido, crise deve ser então um ponto de transição e não de acomodação. Diga, crise é um tempo de transição e não de acomodação. E entender também que existem riscos nas crises. Nós corremos perigo, sobretudo a nossa ação, a nossa atitude de transformação, transformar a crise em oportunidade. Quando o apóstolo Paulo diz transformai-vos e renovai-vos a nossa mente, para que experimenteis, né, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, ele está dizendo, olha, nós vamos transformar a nossa mente, e transformação é uma coisa que dá trabalho, você mudar a mente, né, você trabalhar a metamorfose, né, dá trabalho. Então, essa transformação de mente nos ajuda a vencer nossas crises. Quando eu busco essa transformação de mente, quando eu entendo a necessidade de renovar a minha mente, eu começo a experimentar, é o que ele diz, eu preciso experimentar, né, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Para eu experimentar o melhor de Deus, eu preciso transformar, né, renovar, mudar a minha maneira de pensar. Amém, gente? Olha, é o seguinte, fogo do Espírito está queimando hoje nesse lugar. Você vai sair desse lugar incendiado hoje em nome de Jesus. Você na sua casa você não está entendendo, né? Mas o fogo do Espírito vai agir na sua vida. Vai sair chamuscado, glória a Deus. Queridos, então, Deuteronômio capítulo 31, versículo 6, ele diz, sede forte e corajoso. Deuteronômio 31, 6, dá para colocar aí? Sede forte e corajoso e não temais. Alguém disposto a enfrentar crises, a aproveitar oportunidades, a correr risco, é aquele que, olha, sejam fortes e corajosos, não tenham medo e não se apavorem diante dos inimigos, diante das crises, diante das aflições, não se apavorem diante delas. Essa é uma chave poderosa. Muitas crises que nós estamos vivendo, nós nos apavoramos, desesperamos, perdemos o senso de batalha, porque nós estamos apavorados diante das crises. Nós precisamos ter muito equilíbrio, né, muito domínio próprio diante das crises, amém, gente? E diz, não se apavore diante das crises, o Senhor, o seu Deus, diga o meu Deus, o meu Senhor, não adiante de vocês, Ele não os deixará, nem os abandonará. O Senhor é contigo por onde quer que você vá. Então não dá para apavorar na crise. Nas crises nós temos que ter muito equilíbrio. Não é fácil, mas é possível. Nós precisamos, porque quando o pavor vem diante de nós, o desespero vem diante de nós, nós já estamos declarando a derrota. Então diga, eu não vou me apavorar, eu não vou duvidar do que Deus pode fazer
Diante das minhas crises, eu declaro equilíbrio próprio na minha vida. Em nome de Jesus. Querido, os Salmos 18, no versículo 2, se puder colocar Salmos 18, 1 e 2, nós ministramos esses dias uma palavra em cima desse texto, mas o salmista, ele tinha uma chave poderosa para enfrentar as crises. As crises eram vencidas aqui, ó. Olha como é que ele enfrentava as crises. Se você vê o Salmo lá, ele estava diante de batalhas, ele estava ali diante de situações adversas, ou seja, momentos difíceis, momentos de crise, várias crises. Ele diz: olha, o Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo, em que eu encontro proteção. Ele é o meu escudo, Ele é o poder que salva no meu lugar seguro. Seguinte, próxima. Clamei ao Senhor, que é digno de louvor, e Ele me livrou dos meus inimigos, me livrou das minhas lutas, me livrou das aflições, me livrou diante das minhas batalhas, me livrou das minhas crises. Digam: meu Deus, o meu libertador, o meu salvador, o meu rochedo, me livrou, me livrará e me ajudará, me capacitará diante das minhas crises. Em nome de Jesus. Glória, glória, glória a Deus. A minha fortaleza, o meu rochedo, o meu Deus. Eu me lembro que a gente comentou sobre isso, e às vezes nós temos um senso de trazer tudo para nós, né? Somos egoístas às vezes, né? Minha casa é o meu carro, é a minha mulher, é o meu marido, é o meu namorado, é o meu monte de coisas. Não, ele está dizendo aqui, olha, não, é o meu Deus, é o meu Senhor, é o meu libertador, Ele que me traz livramento, Ele que me salva, Ele que me liberta, Ele que me ajuda diante das crises. Amém, gente? Agora, é interessante porque crise, ela é um tempo de mudança de nível. Deus quer te colocar num nível maior, então vai vir uma crise diante de nós. Crise sempre vai dar a oportunidade de você subir um degrau a mais diante da sua vida, diante dos projetos, diante dos sonhos que Deus tem para a sua vida. É o caso do povo de Deus. Deus queria, o povo quando estava lá no Egito, Deus queria colocar eles no outro nível, tirar do nível de escravidão e passar no nível de conquista. O que Deus entendeu ali, porque havia um clamor, o povo clamava, e Deus diz para Moisés: olha, há um clamor do meu povo por libertação, e você será o libertador. Deus levantou Moisés baseado num clamor, havia um povo que clamava no Egito, e o Senhor então levantou Moisés. Mas é interessante, Deus então falou: vou colocar ele tirar do nível de escravidão e colocar esse povo num nível de vitória, tirar do nível de escravidão e de derrota para um nível de liberdade, de conquistas. Deus quer livrar muitas vezes as pessoas que estão acorrentadas, estão presas em tantas coisas, tirar desse nível de escravidão, nível de medo, e colocar num nível de liberdade e conquistas, queridos, em nome de Jesus. Essa crise, de 400 anos no Egito, e essa crise foi estendida por mais 40 anos no deserto. A princípio uma crise de escravidão, e depois olhamos os 40 anos, olhamos uma crise de existência, um povo que não sabia exatamente como agir diante da liberdade. Eles não conseguiram ser livres, estavam com a mente presa ainda no Egito. E nós precisamos estar atentos a isso. Quantas coisas muitas vezes têm nos aprisionado. Às vezes somos escravos, do pecado, escravos da iniquidade, somos escravizados por um encantamento, somos escravizados por uma situação, escravizados por querer possuir
muitas coisas que não é tempo, talvez. Queremos coisas que não é hora, muitas vezes. Somos escravizados pelos nossos pensamentos. Isso traz derrota. E Deus quer levar você para um nível de liberdade, de conquista, em nome de Jesus. Uma crise de 400 anos, depois mais 40 anos, com um final infeliz. Uma crise terrível, uma crise de gerações, com um final infeliz, um final de derrota, um final de morte. Não é isso que aconteceu, gente? Mesmo, mas é interessante que depois que Deus liberta eles do Egito para o deserto, para essa caminhada à terra da promessa, mesmo nas crises, Deus ainda fez milagres. E quantos milagres? Um dos períodos que nós podemos ver na Bíblia que mais milagres aconteceram, né, foram nesses 40 anos. Milagres e milagres um atrás do outro. Mais até do que os 70 anos de exílio na Babilônia. Muito mais, a Bíblia relata quantos sinais e maravilhas Deus cuidou desse povo. Deus cuidou até da roupa do povo, Deus cuidou até das sandálias do povo. Deus trazia o maná todos os dias, milagre sobre milagre. Mas as pessoas não mudaram a mente de escravo. E essa necessidade de transformar a nossa mente, renovar o nosso entendimento, não aconteceu naquele povo. E nós observamos um povo que qualquer coisinha, Moisés, não tem água, Moisés, não tem o que comer, Moisés, maná de novo, Moisés, murmuração, reclamação, não transformar a mente de escravo, uma crise dentro deles, uma crise existencial, que não foi rompida, que não foi liberta, queridos. Mesmo com tudo isso, Deus fez muitos milagres, mas sobretudo, não se cumpriu a promessa. Milagre, Deus vai agir, Deus vai fazer, se assim for da vontade dEle, mas a promessa precisa conquistar, querido. Diga, milagre Deus faz, promessa eu preciso conquistar. Eles não entenderam, entraram em crise, porque eles acreditavam que Deus ia dar a terra de bandeja. Não, Deus deu muitas coisas de bandeja, suprindo a necessidade, mas a terra que emana leite e mel precisa ser conquistada, precisa conquistar. Então uma crise estabeleceu num povo, milhares de pessoas em crise, e não conseguiram vencer a crise. Sabe por quê? Porque a murmuração foi maior. Murmuração, querido, murmuração mata as pessoas. Queria encontrar culpado, sempre culpando Moisés. Moisés, aqui não tem carne, pelo menos lá a gente estava preso, mas tinha uma carninha de vez em quando. Olha que situação, olha que mente cauterizada. Pessoas que não conseguem vencer crises, que culpam os outros, sempre está encontrando culpado para uma situação, sempre transfere a responsabilidade. É o que nós vimos daquele povo. A condição de crise para muitos passa a ser lugar de acomodação, de murmuração. É o que nós aprendemos com aquele povo. Nós olhamos, querido, para a Bíblia e tantas crises que nós podemos enxergar. Agora, a bênção de receber os milagres, a bênção de tantos milagres que foram manifestos, não é suficiente para alcançar a promessa de Deus. A promessa, nós vamos ter que vencer nossas crises para alcançá-la. E um povo que não conseguiu vencer as suas crises. Se nós olharmos para alguns personagens que eu quero citar rapidamente, mas se nós olharmos desde o princípio, Eva, quando vai diante da árvore do conhecimento do bem e do mal, o fruto estava ali exposto,
mas havia uma direção de Deus, havia uma palavra, havia uma ordem de Deus para não tocar na árvore do conhecimento do bem e do mal. Embora ela seja linda, ela seja maravilhosa, embora ela dê fruto, inclusive, não toque nessa árvore. Pelo que nós vimos no capítulo 3 de Gênesis, nós observamos claramente que a árvore era frondosa, a árvore tinha fruto delicioso, mas Deus diz: não toque, simplesmente não toque. E hoje nós temos o manual de vida, a nossa referência, o nosso estatuto, a nossa bússola, o nosso GPS, é seguir o nosso GPS. Que você não cai, Josué, nem para a direita e nem para a esquerda. Nós precisamos entender que da mesma forma como Deus disse para Eva, não toque na árvore do conhecimento do bem e do mal. Hoje, cuidado, não toque nisso, não vá atrás disso, fuja disso, corra disso, não parta, porque o pecado é bom. Quem diz que o pecado é ruim? Pecado é ótimo, só que a consequência dele é morte, e a santidade traz vida, e vida abundante. Amém, queridos? Porque nós não estamos pensando só no hoje, nós estamos pensando no que é eterno. Nós somos seres eternos, eu não posso pautar a minha vida simplesmente no hoje. Não, eu tenho que pautar na eternidade. Por isso eu vou então me deter, eu vou me controlar, eu preciso ter domínio próprio para não tocar no que é profano. Não é nada simples, mas é possível. Olha uma ferramenta poderosa que nós estamos usando esses dias: jejum e oração. O quanto mais jejum e oração, nós mortificamos a carne. A carne então limita contra o espírito. Quanto mais você jejua, você vai matando a sua carne, você vai dominando a sua carne, e o espírito flui. Nós começamos a agir muito mais no espírito que na carne, quando estamos em consagração. Vamos vencer, nós vamos passar do lado da árvore do conhecimento do bem e do mal, não vamos nem olhar para ela, porque nós estamos cheios do espírito. Mas se nós olharmos Eva gerou uma crise de dúvida. Uma das crises que estabeleceu ali no Éden foi dúvida. A serpente lançou uma palavra que gerou dúvida, ela não tinha certeza do que ela estava falando. Muitas vezes somos enganados com muita facilidade, porque nós não temos certeza daquilo que nós realmente acreditamos. Mas será mesmo que Deus vai tirar a sua vida se tocar na árvore? Será que é isso mesmo? Dúvida, uma crise de dúvida no coração de Eva, e que ela levou a cometer uma rebelião contra Deus. Ela convenceu Adão, transferiu essa dúvida para Adão, e Adão também comeu do fruto. A rebelião de Adão e Eva, querido, adoeceu a alma, e uma crise de identidade, crise de dúvida e crise de identidade estabeleceu nesse casal. Digo, a crise de dúvida e crise de identidade não tem espaço na minha vida, em nome de Jesus. É o que eles viveram, né? E cometeram então essa rebelião contra Deus, e diante disso, se adoeceram a alma, gerou uma crise de identidade, e ao ponto de não honrarem ao próprio Deus. Quando Deus se apresenta como todos os dias, ou seja, a intimidade de Deus diante daquele casal, Deus pergunta aonde você está, não é isso? Crise de identidade, ele não sabe nem onde ele está. Ele diz: tive o quê? Tive medo. Aonde a rebelião, aonde a dúvida geram medo também. É uma sequência de coisas que vão nos separando, nos afastando de Deus. E o pior disso, olha a crise que eles geraram: desonraram a Deus, ao ponto de Deus dizer: escuta, mas eu disse para não comer da árvore do bem e do mal, conhecimento do bem e do mal, por que comestes? O que ele disse? A mulher que o Senhor me deu,
Fala para a mulher, foi a serpente que o Senhor colocou lá. Uau! Crises não vencidas. Quando nós temos dúvida, nos rebelamos contra a liderança, contra pessoas, contra a palavra de Deus. Deixamos de honrar as pessoas. Se nós honramos nem as pessoas, não vamos honrar a Deus. E vamos mais uma vez encontrar o culpado. Quem é o culpado? O próprio Adão e Eva, criação de Deus. Um homem e uma mulher que tinham um relacionamento de intimidade com Deus todos os dias, na virada do dia, Deus era com eles. Ei, e esse casal acusou o próprio Deus. Crise, querido. Crises mal resolvidas. Crises que estão impedindo as pessoas de se renderem a Deus, de honrarem a Deus. Crises, dúvida, identidade levou ao caos. A crise também, eu só vou até aqui, né? Mas a crise da ira gera em nós mágoa, ressentimento. Não é isso? Caim se irou com o seu irmão Abel, se irou contra Deus diante da oferta que Deus pediu aos dois. E Deus diz: cuidado com a sua ira, o pecado bate a porta. E ele se rebelou contra Deus. Olha aí, querido, crise da ira, perdeu o controle das coisas, matou seu próprio irmão. E Deus ainda havia avisado: cuidado com as suas crises, cuidado como você tem lidado com as suas crises. E ele não deu voz, não deu ouvidos à voz de Deus. Quantas vezes nós também não damos ouvido à voz de Deus? Quantas vezes Deus usa alguém, ou a própria palavra, para nos dar sinais, para nos mostrar, e nós muitas vezes estamos irados, estamos rebeldes, e tomamos decisões erradas. Crise da ira, que conduziu Caim a ser um homem errante e fugitivo sobre a terra. Essa foi exatamente a palavra que Deus deu a ele. Um homem errante e fugitivo, porque não soube lidar com as crises. Nessa noite, querido, você precisa apresentar a sua crise diante do altar de Deus. Aquilo que tem roubado o seu equilíbrio, como a ira, a dúvida, a falta de identidade de quem você é realmente. Cuidado, a crise da mente que levou aquele povo à morte, ao invés da terra de Canaã. Eles enfrentaram a morte, não entraram na terra. Crise da mente cauterizada, mente escrava. As pessoas saem da escravidão, mas a escravidão continua dentro delas. As pessoas saem do mundo, mas o mundo continua dentro dele. As pessoas estão muitas vezes dentro da casa do Pai, não é o nosso caso aqui, mas algumas coisas que eu tenho ouvido por aí. As pessoas dentro da casa do Pai, e o coração fora da casa do Pai. Meu Deus, querido, crise da mente, crise mental que roubou a terra de Canaã daquele povo. Ao invés da terra, foi a morte. Crises como a paixão de Sansão, o homem que apaixonou para a mulher errada, fruto que é da desobediência, fruto daquilo que realmente havia sido direcionado. Deus mostrou, Deus falou, Deus usou, mas ele continuou, não soube enfrentar a crise da paixão, do encantamento, morreu, foi destruído. Mas, para encerrar, Jesus, o nosso Salvador e Senhor, também enfrentou muitas crises. Ele diz: no mundo você vai ter aflição, você vai ter crise, mas como eu venci, vocês vencerão. Eu acredito que a maior crise que Jesus presenciou
Foi um momento onde ele, lá no Getsemane, onde ele toma uma decisão de morrer em nosso lugar ou não morrer. Ali Jesus, homem, creio eu que foi a maior crise, porque a crise foi estampada no seu rosto, no seu clamor aos discípulos para que orassem por ele, para que cobrisse a vida dele. Jesus vai por 3 vezes falar com os discípulos. Havia uma opressão muito grande naquele lugar, creio eu, porque os discípulos não estavam tão desligados, eles estavam conectados, até um certo ponto. Eles sabiam, que algo iria acontecer, claro que sabiam, mas havia uma opressão naquele lugar, um sono profundo neles, e Jesus por 3 vezes diz: ei, vocês precisam acordar, orem, cobrem a minha vida. Havia uma opressão muito grande, Jesus estava vivendo umas maiores crises. A crise no deserto, quando ele foi batizado nas águas e o Espírito levou ao deserto, aquela crise ele resolveu com a palavra de Deus. Ele enfrentou o inimigo com a palavra de Deus. Essa é uma chave poderosa nas crises, nos desertos que nós vivemos. É a palavra de Deus que nos liberta da crise. Amém, gente? Desertos é lugares que nós passamos sozinhos muitas vezes, e nesses lugares a palavra de Deus que vence a crise. E ali ele tinha que tomar uma decisão, era uma escolha, morrer ou não em nosso lugar. E ele deixa para nós um ensinamento poderoso, uma chave poderosa para vencer a crise, porque ele mesmo diz: olha, a minha vontade, Senhor, traduzindo, a minha vontade é não morrer pela humanidade, tanto que diz: afasta de mim esse cálice, é pesado. O corpo sentiu, a alma sentiu, ele estava debilitado, ele estava em choque, mas ele diz algo poderoso, muito simples, mas poderoso, para vencer a crise. Muitas vezes você precisa dizer: a tua vontade basta, Senhor, eu vou fazer a tua vontade, que seja feita a tua vontade. A vontade de Deus vai nos fazer vitoriosos em muitas crises, querido. Muitas das crises nós vamos vencer fazendo a vontade de Deus. E muitos desertos nós vamos vencer declarando a palavra de Deus. Aí eu te pergunto, baseado em alguns dos exemplos que eu trouxe aqui, tantos outros talvez você tenha se lembrado, mas até que ponto você talvez viva crise da dúvida, da incerteza, uma crise da rebelião, a crise da falta de identidade. Quem sabe você vive uma crise de ira, de raiva, de ódio, de amargura, crise na mente. A mente não consegue ser transformada e renovada. O velho homem continua dentro de você, bradando em alta voz, crise. E nós vamos vencê-la, mas é em nome de Jesus que nós vamos vencer. Você crê nisso? Então coloque a mão no seu coração, feche seus olhos, baixe sua fronte, olhe para si mesmo, coloque diante de Deus, qual é a sua crise, mas aquela que foge do controle, que tem tirado muitas vezes você, tirado a sua paz, tirado o seu equilíbrio, qual a crise? Quem sabe um sentimento que vem à flor da pele e você tem ficado apavorado com tudo isso? Quem sabe um relacionamento que você não sabe como agir? Quem sabe uma crise de identidade, quem realmente eu sou? Quem sabe dúvida dentro de você, incertezas, falta de convicção, querido. Quem sabe uma mente trazendo o passado à tona constantemente, o velho homem bradando dentro de você, pulando para fora. Em nome de Jesus, hoje é tempo
de você colocar essa crise no lugar que ela deve estar. É hora de você começar a dominar essa crise e não ser mais dominado por ela. Adão e Eva, o princípio de todas as coisas. Se você olhar no capítulo 3, fala inclusive que a mãe de todos os viventes, Eva. A Bíblia cita Adão e Eva como princípio da criação. Deus cria o homem e Deus cria a mulher distintos. Mas já olhamos para a criação e vimos crise, duvidando o que Deus disse, insegurança em relação a tudo aquilo, que gerou rebelião, que gerou insatisfação, que gerou incredulidade, que gerou até culpados. Não culpe as pessoas pelas suas crises. Quanto mais queremos encontrar culpados, menos vamos vencê-las. Quanto mais falamos dela, alimentamos a crise, mais tempo ela demora. Comece a olhar para a sua crise como algo que você precisa enfrentar e não lamentar. Pai, em nome de Jesus, toda e qualquer crise que possamos estar vivendo, nós queremos hoje apresentar diante do Teu altar. E eu quero ir mais longe, querido. Quero te convidar, você que vive qualquer tipo de crise. Se você ainda não viveu, eu vou repetir, você vai viver. Mas eu creio que, se estamos vivos, temos vivido crises. E as crises, nós precisamos aprender a vencê-las. E essas crises que nós dizemos aqui, nós vamos vencer em nome de Jesus. Não é em nosso nome. Aquela crise que você não pode vencer sozinho, eu gostaria de convidá-lo a ficar de pé. Fique de pé, querido. Dê um passo de fé. Dê um passo de fé. Eu quero orar com você. Seja ousado. Seja sincero. Mostre para Deus a sua disposição nesse enfrentamento a partir de hoje. Você na sua casa, não importa onde você está, se você puder dar um passo de fé, levante-se, a sua mão, onde você estiver, faça um movimento para que os céus possam ver a sua disposição. É tempo de enfrentamento, querido. Pare de ficar falando das pessoas da sua crise. Vamos parar de incluir as pessoas nas nossas crises. Vamos parar de acusar as pessoas pelas crises. Creia no milagre de Deus. Mas a crise que aquele povo está vivendo, eles tinham que se posicionar, eles tinham que conquistar. E eu quero desafiar você hoje em nome de Jesus. Entregue a Deus a sua crise, mas não abandone a luta. Coloque diante de Deus a sua crise hoje, mas não abandone a luta é sua. A maioria das crises, ou se não todas elas, nós mesmos criamos nossas crises. E se você criou, você precisa saber que vai ter que se posicionar e lutar para vencê-las. Só que você não está sozinho. Nós lemos ali, o Senhor peleja na sua crise. O Senhor está contigo na sua crise. Se você tem andado com o Senhor, se você tem cumprido o propósito de Deus, Ele disse que estaria conosco até a consumação do século. Ou seja, você não está sozinho. Se você tem andado com Ele, na presença dEle, se você tem cumprido o propósito de Deus, você não está sozinho. Deus mostrou para Josué: Josué, é tempo de promessa, chega de milagre, é tempo de conquistar. Atravesse o Jordão, passe a seco e conquiste aquilo que eu já prometi. Vença essa crise aí do medo, essa crise da perda de Moisés. Ei, você se tornar irresistível. Nada resistirá, é quando você está pronto para lutar as suas crises. E o Senhor diz: não se espante, não se apavore, eu serei contigo. E se Deus foi com Josué, Ele é contigo.
Deus não livrou Josué e Caleb das crises. Deus jogou dentro das crises, mas não os abandonou. O povo que saiu do Egito não mergulhou na crise, morreram dentro dela. Mas Josué e Caleb, aquele povo remanescente, esses não, esses enfrentaram a crise, se lançaram na crise, e Deus foi com ele na crise. E eu declaro, Pai, em nome de Jesus, todos que deram um passo de fé, de enfrentamento, Pai, nós lançamos ao Senhor, Pai, as nossas crises, clamando misericórdia, sabedoria, discernimento, como enfrentá-las. Nós não vamos abandoná-las, nós não vamos transferir, nós vamos enfrentá-las, em nome de Jesus Cristo. Nós vamos enfrentar as crises existenciais, crise de dúvida, de medo, crise meio a pecado, crise em meio à iniquidade, crise a pensamentos errados, crise, ó Deus, de ódio, de raiva, de medo, crise de dúvida, toda crise de ira, crise na mente, eu repreendo agora pela autoridade do nome de Jesus. Que nós tenhamos discernimento, que as crises, elas existem, e que o Senhor, ó Deus, está diante de nós, para nos auxiliar através do Teu Espírito, a vencermos nossas crises em nome de Jesus. O Senhor deixou claro, nós teríamos crise, Ele venceu as crises, e em nome dEle, eu declaro a vitória sobre as crises de cada um dos Seus filhos, que estão aqui nessa noite, ou nos acompanham, em nome de Jesus. Diga, eu declaro o maior dos enfrentamentos que eu já tive diante das minhas crises, eu coloco diante do Senhor, e eu vou à luta, eu não desisto, porque eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Oh! Um brado de vitória aí, querido. Crise vai ser vencida em nome de Jesus. Aleluia. Diga, eu tomo posse da minha vitória em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vencedor aí, punho fechado. Eu tomo posse da vitória. A vitória é minha. Essa crise está vencida. Eu vou lutar. Eu vou até o fim. Eu vou até o fim. Eu não vou desistir. Crise, você perdeu. Em nome de Jesus. Amém. Sente, por favor. Você que nos acompanha, um abraço apertado, até a próxima.